Aqui eu vou conversar com pessoas que, assim como eu, pensam diferente, bate-papo super informal e trazendo sempre convidados que têm muito a agregar. Bem-vindos ao Flycast, o meu novo podcast em parceria com a Vocan e VKN, as empresas que fundei e que hoje lideram parte expressiva do mercado de seguros e aviação privada no Brasil. Aqui eu vou conversar com pessoas que, assim como eu, pensam diferente, constroem com visão e voam alto. Uma troca real, sem roteiro, com quem tem muito a dizer e agregar. Hoje é o nosso primeiro episódio e eu vou falar com o Adriano Buzzai. Muito bacana de vida como empresário, começou a sua carreira, vamos dizer assim, no automobilismo e depois sempre foi um apaixonado pela aviação, correu no automobilismo com os mais diversos nomes. Adriano, queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Adriano aqui contigo. Bom, prazer estar voando a bordo desse Cirrus maravilhoso, Céu Romeo 22, junto contigo, Duda. Obrigado. Estreando aqui o podcast. E estou à sua disposição para responder todas as perguntas e poder enaltecer ainda mais esse podcast. Legal, obrigado. Então acho que não tem como a gente não começar falando, você viveu aí um sonho, acho que de todo menino, que é ingressar nesse mundo do automobilismo. Então é um sonho de muitos, passou por diversas categorias internacionais, chegando muito próximo aí da Fórmula 1. E eu queria que você contasse pra gente como que começou tudo isso, com que idade, quais foram as categorias aí que você correu e como é que foi tudo isso aí na sua história. Maravilha. Bom, comecei no kart com mais ou menos 12, 13 anos de idade. Antes disso eu sonhava, desde os 4 anos de idade eu sonhava com Fórmula 1, sonhava em pilotar carros de corrida. Meu pai foi campeão da Fórmula Ford inglesa em 84 e sempre tive essa paixão. E obviamente quando eu era muito, muito pequeno não tinha um kart, então eu ficava correndo em volta da casa, do jardim, imaginando dentro de um carro de corrida. E aí com 13 anos de idade eu consegui fazer um treino de kart. Meu pai conseguiu me arrumar esse treino, foi muito bem. Ele falou, poxa, os mecânicos falaram, pô, deixa o Adriano correr no final de semana. E aí eu fiz pole position, ganhei a corrida e aí tudo começou. Aí depois disso daí eu fui pra Europa, corri 5 anos completos lá, fui terceiro colocado na Fórmula Renault inglesa em 2008, depois quarto colocado na Fórmula 3 britânica em 2010, correndo com feras que chegaram na Fórmula 1, correram lá por muitos anos e ainda estão na Fórmula 1 até hoje. Foi uma experiência muito bacana, mas chegou um momento da carreira que a gente estava muito próximo ali de entrar na Fórmula 1, né? Eu sentava com os chefes de equipe, com os donos de equipe para conversar, ver a possibilidade de entrada, mas acabou não dando certo, precisava de um pouco de verba também para entrar, não só de talento, e aí você tem budgets diferentes para cada tipo de equipe, mas eu acabei não conseguindo, e eu me vi um pouco frustrado, porque na época eu pensava muito na pilotagem, né, de como ser um melhor piloto, de como ser ter um físico mais forte, melhor do que o meu concorrente, e eu acabei me pegando no sentido de, putz, eu devia ter trabalhado um pouco mais na parte financeira do automobilismo, me preocupado um pouco mais em arrumar patrocínios, em ver um pouco mais esse lado, do que efetivamente tentar ser o cara mais rápido na pista. E aí voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, falei assim, caramba, fiquei um pouco deprimido, assim, porque quando você toma a decisão de meio que abandonar um sonho que você tinha desde pequeno, dá um baque, né? Mas depois que eu parei, assim, em casa, pensando, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu vou ficar aqui na cama me lamentando e me deprimindo, ou o que eu vou fazer? Eu falei assim, cara, vamos tentar fazer o meu hobby se transformar numa profissão. E o meu hobby na Inglaterra era pilotar aviões e helicópteros a controle remoto. Que legal. E eu fazia isso pra, ter finesse no dedo ali, né? Tudo pensando também como estratégia de pilotagem pilotagem. no automobilismo. Exato. E eu falei, cara, e se eu fizer isso dar uma profissão? Pô, em vez de eu só ficar pilotando, eu vender esses helicópteros, aviões a controle remoto. E aí foi o start da Go Hobby. Quantos anos atrás, mais ou menos, você teve esse clique aí de ver isso como uma oportunidade de negócio? Foi de final de 2010 para comecinho de 2011. Entendi, um movimento ainda, vamos falar assim, relativamente novo aí nesse mercado de drones, né? Começando a se estudar isso, e você já teve essa visão de que isso no futuro ia bombar, né? Sim, o drone era muito novo nessa época. Os helicópteros, às vezes, o controle remoto estavam super consolidados. Mas acho que toda criança, até um adulto sonha em pilotar um helicóptero, um avião com controle remoto, mas de fato é algo muito difícil. E o modelismo, né, assim, como o pessoal chama, é algo difícil. Você precisa de um instrutor, você precisa de 2 rádios, fazer um duplo. É igual assim, voar um avião, né? É igual voar um avião. Tem toda uma
um planejamento para você conseguir fazer dar certo e voar com segurança. E aí, quando eu estava para abrir a companhia, eu lembro que um pouco antes de eu iniciar a fazer a importação, eu visitei um amigo, esse amigo chama Renan Pizzi, ele tem uma história também muito, muito legal, e ele falou assim: Adriano, você conhece o drone? Dá uma olhada nesse produto, e me mostrou um vídeo. Cara, quando ele me mostrou o vídeo, eu não acreditei. Eu falei, nossa, mas isso é muito avançado, é uma tecnologia muito avançada, não é possível, deve ser algum vídeo desses que alguém montou na internet e tudo mais. Aí eu fui me aprofundar, vi que realmente existia, eu comprei um modelo, testei, animal, liguei pro fabricante e falei, cara, quero ir pra aí, fechar negócio com vocês, vou virar seu distribuidor. Eles falaram, vem pra cá, peguei um voo pra França, pousei lá em Paris, e aí fiz negócio e fechei a primeira importação com 700 drones. Mas o grande aprendizado é que antes de eu iniciar o negócio, porque assim, você parar pra pensar, em 2011 você trazer 700 drones no mercado que não existia, era muito arriscado. Muita gente me recebia no escritório porque falava assim, cara, deixa eu conhecer esse maluco que trouxe 700 drones, cara doido. Porque ele tá pensando, né? Ele tá enxergando alguma coisa que a gente não tá, né? Só que qual foi o grande lance? Antes de eu começar o business, eu fui em vários clientes, em várias lojas que vendiam esses helicópteros, esses aviões. E eu sentava com o cara e falava, olha, eu vou trazer esse avião, esse modelo, esse jato, esse helicóptero, tal, todos esses acessórios. Aí eu falava, meu, quer comprar? Aí o cara, me avisa quando chegar. Pô, mas você não quer já colocar uma encomenda? Tava querendo fechar uma encomenda pra fazer uma venda casada. E não conseguia tirar uma encomenda. E no final da reunião eu falava assim, olha, tá chegando também esse drone, e mostrava o vídeo. Cara, na hora que eu mostrava o vídeo, o cara falava, eu quero 5 drones. Eu falei, não, mas você não quer que eu avise quando chegar? Não, eu quero 5 drones. Me passa a conta, já vou fazer um sinal, eu quero 5 drones e tal. E aí eu entendi que o pessoal que realmente entendia no segmento, entendia da tecnologia e já tinha provavelmente... valorizava aquela tecnologia que tinha ali, né? E provavelmente já tinha cliente na porta dele batendo e falando, eu quero isso. E aí eu falei, cara, se eu for arriscar, vai ser nisso. Se não deu certo a Fórmula 1, é o drone que vai dar certo. Que legal. O esporte, né, o automobilismo ensina muito. Por mais que seja um piloto pilotando, Duda, é um esporte em equipe forte, né? Não é só o piloto ali com o carro na mão. Cara, tem uma equipe inteira por trás, fazendo diversos cálculos, engenheiros, mecânicos. Você precisa acertar o combustível, o peso do carro, o acerto. Você é mais um naquela cadeia, você né? é mais Muita gente vê o piloto só, mas... E quando você tá correndo, cara, é estratégia pura, é a interação entre o engenheiro e o piloto, tem um jogo psicológico gigante entre os dois para fazer dar certo. E qual que é o que você realmente aprende no automobilismo, no esporte em geral, que você leva para a corrida, para o lado do empreendedorismo, para o lado do empresarial? Cara, vão ter dias difíceis. Vão ter dias que eventualmente você faça um erro. Sei lá, você bate o carro, acontece alguma coisa. Joga às vezes o final de semana, a semana inteira de trabalho, né? Numa primeira curva. Numa primeira curva, num incidente de largada. Mas como que você sai disso? Como que você, depois de um erro, você reage? Como que você acerta? Como que você ganha no dia seguinte? Pô, você classificou em último, como que você vai para ganhar a corrida no dia seguinte? Tirando todas as estimativas que poderiam ter tudo para dar errado, como você faz dar certo. E na verdade, no automobilismo, quando você ganha uma corrida, faz uma pole, pega um pódio, etc., você está praticamente mostrando ali, de fato, num resultado, todo o trabalho que a sua equipe fez, todo o trabalho que você também fez como piloto. E aí, obviamente, na empresa, você vai também fazer a mesma coisa, só que a única diferença é que na empresa vai te mostrar em faturamento, em lucratividade, e no bem-estar dos seus colaboradores, no bem-estar dos seus clientes, no sucesso dos seus clientes, dos seus parceiros, entendeu? Então é muito parecido, e obviamente vão ter dias difíceis, e o esporte ensina, quando você está lá embaixo, como que você tem que se levantar. Eu acho que como todo esporte de alta performance, e assim como os negócios também, o mental, né, cara? Você tem que às vezes superar, virar uma página de algo que te incomodou, que te chateou, e virar essa página, no dia seguinte você tá inteiro, força total, pronto para recuperar, ganhar uma corrida, começar tudo de novo, né? Então a gente vê, eu jogo golfe, né? O golfe é um esporte que você sabe jogar, mas aí quando você pega o mental, um dia você joga maravilhosamente bem, chega no dia seguinte, você vai jogar no mesmo campo, você joga mal demais. Você fala, cara, mas eu tava aqui ontem, arrasei e hoje, né, tô passando por dificuldade. Então acho que no automobilismo e também nos negócios é isso, né? Você tem que ter um mental muito forte, muito preparado, muito resiliente, né? Eu acho que o brasileiro tem isso, o empresário brasileiro tem isso, mas a gente tem que sempre tomar esse cuidado para ficar tomando, não deixar abater, aprender com os nossos erros
e recomeçar com toda a energia que eu acho que a gente tem para colocar tudo em prática, né? Sim, o mindset é tudo, né? Virar muito rápido, né? No esporte é tudo, no empresarial é tudo, porque assim, muitas vezes as pessoal em casa vê o sucesso de um empreendedor, de uma empresa, ou de uma pessoa, ou de um executivo, e acha que foi tudo muito tranquilo, muito fácil, mas precisa de um mindset muito sólido, construído em cima de bons princípios e valores, de realmente fazer o bem, fazer a coisa certa, porque quando o dia difícil chegar, vai chegar, sempre chega. São vários. Você é empresário, uma carga vai ser roubada, alguém vai querer cobrar um tributo que acha que você deve a mais. Mudanças muito rápidas, né? Cara, uma greve de Receita Federal que nada anda, nada vai, uma greve dos caminhoneiros, uma Covid, o que for. Sempre vai aparecer alguma coisa. E aí é como você não vira vítima da vida e sim um construtor da vida, né? Legal. Vamos falar um pouquinho de GoHobby, então, a empresa que você criou em 2010, certo? E aí você começou ali enxergando essa venda de drones. Acho que no começo você foi por um caminho do varejo e hoje o que? O agro é o segmento que mais representa aí as suas vendas? Todo mundo pergunta isso. O segmento agro ele tem uma expressividade muito grande no nosso faturamento. O agro é 25% do PIB do Brasil. Sim. É o que carrega o Brasil nas costas. Lógico que a indústria também, mas o agro é muito forte, né? O Brasil é a fazenda do mundo, a gente alimenta aí mais de 11, 13% da população mundial. Então é uma representatividade muito grande na GoHobby, mas também hoje a gente está muito forte também na linha Enterprise, que atende polícias do Brasil todo, corpo de bombeiro, é o que a gente chama de drones para trabalho. É quando o drone ele não vai simplesmente fazer uma foto ou um vídeo, mas realmente ele tem vários sensores, câmera térmica, zoom de 400 vezes, sensor de gás, etc., para mapeamento. É realmente colocar o drone como peça de trabalho, como instrumento de trabalho. E os drones que a gente trabalhava lá atrás, no começo, foram os drones da linha Consumer, que é para o consumidor final se divertir, tirar uma foto, fazer um vídeo, subir, dar um upload nas redes sociais, no Instagram. E essa linha ficou um pouco mais fraca, mas realmente a linha agro hoje ela é muito forte para GoHobby. E hoje, de curiosidade assim, o que a gente está falando em valor desses drones? De quanto a quanto um drone super tecnológico aí, a gente está acompanhando esse mercado, é claro que cada dia aparece um mais caro que outro, com mais tecnologia, mas hoje, na situação atual do mercado, o que são os preços aí dos drones? Drones da linha Enterprise começam a partir de uns 30 mil reais, até mais ou menos uns 200 mil, depende do payload, do tipo do drone também. A gente tem uns drones que são umas docks, que são caixas que trabalham de forma totalmente autônomas, e drones agrícolas, vamos falar ali entre 120 mil até uns 200 mil reais. Um fazendeiro já consegue comprar um drone agrícola para pulverizar a sua fazenda. Legal. Eu estou acompanhando esse mercado, principalmente na linha de seguros, né? Também na área de seguros é um mercado que está se desenvolvendo, está aprendendo a lidar com essa questão de drones e principalmente com essas questões a gente ainda tem algumas limitações dos drones, dos valores dos drones para serem segurados. Então, conforme o mercado de drones vai avançando, o mercado de segurador também tem que ir acompanhando esse ritmo. Mas uma questão que a gente está de olho e inclusive pensando como a gente pode ajudar, que a gente observa, seguro por si só, como qualquer tipo de seguro, você tem muitas regras e muitas questões a serem respeitadas, senão a seguradora vem e nega em eventual sinistro, né? Como fazer uma operação de drone segura e respeitando todas as regras aí do mercado? Sim. A GoHobby tem clientes do Brasil todo, né? E pensando nisso, alguns anos atrás a gente criou a Universidade da GoHobby, né? A Universidade GoHobby está dentro do site da GoHobby, precisa de um login e senha. Uma vez que a empresa é parceira da GoHobby, ela recebe um link, um acesso, e ela vai ter acesso a diversas aulas de todos os setores, seja agro, seja enterprise, e com várias profundidades. Então, desde como entender a legislação, como entender o RBAC 94, entender o ICA 100 do DSEA, etc. Como lançar um plano de voo, como fazer uma pulverização, como fazer uma manutenção preventiva do seu drone, como fazer uma limpeza. Assim, é bem esmiuçado. Para você ter uma ideia, recentemente a gente até colocou um módulo de empreendedorismo, porque imagina que a GoHobby tem várias revendas espalhadas pelo Brasil. Poxa, se eu faço essa revenda faturar mais, lucrar mais, ser mais organizada, tá à frente do seu tempo,
ela vai ter mais sucesso e, consequentemente, a Go Hobby também. Então, Sim. a gente está se preocupando em todas as áreas que a gente pode tocar para a nossa revenda e também o cliente dessa revenda ter o maior sucesso possível e ser o mais feliz possível com os produtos, com menos acidentes, com mais segurança, com mais efetividade, mais eficiência na aplicação, seja numa aplicação de sólidos no campo, ou seja na linha Enterprise, numa inspeção ou no mapeamento. Não, legal. E hoje, curiosidade também, quantos drones, vamos falar em vendas mês ou anual, só de ordem de grandeza aí? Olha, na linha de agricultura, a gente espera esse ano, em 2025, vender entre 1.400, aí próximo de 2.000 aeronaves. Mês ou ano? No ano inteiro. Legal. No ano inteiro. Mas assim, esse número vai crescer. O pessoal que estiver assistindo esse vídeo daqui uns 5, 10 anos vai falar assim, cara, Esse cara é louco, que número só ridículo, isso? que número ridículo. O Brasil tem um potencial gigante, Sim, né? Sim, como tudo. É. E eu queria que você contasse um pouquinho, eu acho que você está acompanhando essa evolução do mercado, da aviação, do drone. Falasse um pouquinho de eVTOL, né? Eu tive a oportunidade de participar de um evento bem restrito na Embraer, onde foi falado muito sobre os projetos. O que a gente tem visto é um movimento dos grandes se consolidando nesse mercado, porque de fato é uma tecnologia muito cara, né? Inovação, tecnologia de alto investimento necessário, e só os grandes estão permanecendo e fazendo esse investimento. Então eu queria que você contasse um pouquinho, a gente viu aí nas redes sociais, acompanhei o que a Go Hobby fez, contasse para o pessoal como é que foi isso, qual que é a ideia, quais que são os próximos passos, porque foi sensacional. Olha, o eVTOL, ele é algo incrível. Ele não foi feito para competir diretamente com o avião. Isso daqui que a gente está voando vai continuar existindo por muitos, muitos anos. Nem para competir com o helicóptero. Mas ele é uma nova metodologia de voar, trazendo muita eficiência no custo operacional. O que vai traduzir num assento muito mais barato para o passageiro que estiver comprando o ticket. Por quê? Pode ser qualquer quadrante. Vou dar um exemplo do nosso eVTOL, que é o eHang 216S. Para você fazer um voo de Guarulhos para Congonhas, que dá aproximadamente uns 28 km em linha reta, custaria de eletricidade para o táxi aéreo, para o operador dessa aeronave, mais ou menos uns 12, 14 reais de eletricidade. Uma perna. É muito barato. É muito barato. Se você tentar fazer esse mesmo trecho de carro, vai te custar no mínimo, se for um carro elétrico, uns 30 reais, se for um carro a combustão, mais de 50. Então é muito eficiente, porque ele está voando em linha reta, com uma inércia constante, né? Não está parando em semáforo, em lombada, em trânsito, etc. Sem E risco de assalto. ele corta, sem risco de assalto, ele corta caminho. Então, em vez de você fazer o percurso terrestre, que seria quase 50 km, você faz em linha reta em 28. Então, para distâncias curtas, ele vai ser o salvador da pátria, entendeu? O eVTOL. A maioria deles estão vindo elétrico, né? Por isso que vem o nome, Electrical Vertical Takeoff. Então, o eVTOL não pode ser a combustão. Mas ele realmente traduz o custo operacional de uma forma muito baixa, e não só no combustível. Se a gente pegar também na parte de manutenção, imagina que quase todas as peças dele são fixas, ele tem poucas peças móveis, praticamente as hélices e os motores. Alguns têm um tipo de thrust, mas são poucas peças móveis, o que faz ficar mais barato do que um helicóptero, que você tem gearbox, você tem lá uma série de peças que estão torcendo, se mexendo, e que na maioria dos helicópteros a cada 12, 15 anos você joga no lixo as peças e coloca peças novas, entendeu? Bacana. Então isso traz o custo para um custo baixo, e além disso você tem um outro terceiro custo que traz uma redução muito incrível, que é na parte de pilotagem. Você não tem mais o piloto dentro da aeronave, você tem o piloto fora, comandando através de laptops ou aparelhos eletrônicos que vão comunicar via satélite, via internet, com o eVTOL. Obviamente que tem muitos eVTOLs que começam com o piloto, mas a tendência é que o piloto saia. O piloto não vai deixar de existir, ele só vai estar no ar-condicionado, num espaço ali tranquilo. E que assim, às vezes muitos pilotos chegam pra mim e falam assim: pô, Adriano, você quer acabar com o meu emprego? E eu falo: cara, você vai ganhar mais dinheiro pilotando eVTOL do que você pilotando avião. O cara fala: como? Aí eu falo assim: vou te explicar. Você é um piloto de avião, executivo. Cara, você vai na maioria deles, tá? Você vai voar 10 dias no mês. O que você faz nos outros 20? Fica esperando o próximo voo. Ou às vezes surge um freelance: pô, vou decolar um avião lá no Nordeste. Aí o cara pega um voo comercial, decola, faz a missão, volta. Ele fica parte do voo ocioso. Imagina você é um piloto de eVTOL.
Cara, você pode pilotar eVTOLs do Brasil todo. Você tá dentro de uma sala, tem um voo 11 da manhã em Manaus, você decola. Meio-dia tem um voo em Brasília, você decola. Tem um voo 1h30 da tarde em Congonhas, São Paulo, você decola. Então você vai conseguir fazer no freelance muito mais voo do que se você tivesse que estar na aeronave presencialmente. E é uma tendência mundial, não só na aviação, quanto até em máquinas de mineração, tratores, etc. Né? Tá tudo indo para você ter o controle remoto, mantendo a segurança. Eu vi outro dia um empresário, não me lembro de que região, falando que ele abriu uma vaga na empresa dele pro chão de fábrica, quase não teve candidatos. E abriu a vaga de piloto de drone, foi um negócio assim, absurdo, do tanto de gente que está de olho nisso, que está se capacitando e está de olho nesse mercado. E falando ainda sobre o eVTOL, o que gira hoje um valor de um eVTOL? E também queria que você contasse um pouquinho, o Brasil, eu imagino que não, mas o quão preparado ele está já para uma operação de eVTOL? Em quanto tempo, na sua opinião, você acha que isso vai estar um pouco mais desenvolvido, né? Eu acho que chegou a era dos Jetsons aqui no Brasil, né? Um desenho antigo que você via e falava, nossa, isso aqui nunca vai acontecer, e chegou e está cada vez mais latente isso aí, né? Sim. Olha, o valor em torno de $600 mil é o EHang 216S que a GoHop vende, tá? Esse seria um eVTOL de entrada, né? A maioria dos eVTOLs são muito mais caros, obviamente que o nosso é para 2 passageiros, os outros eVTOLs são para mais packs, 5, 6 packs. Na parte de infraestrutura, não exige uma infraestrutura muito grande, ela é similar à infraestrutura que está acontecendo com os carros elétricos hoje no Brasil. Tá. Então, precisa instalar uma tomada elétrica, um carregador elétrico na garagem do seu prédio. Pô, vê a empresa, fala com o prédio, enfim, tem uma parte da burocracia até aquilo acontecer. Mas imagina que para você carregar a bateria de um EHang 216S, ela é 1/3 do tamanho de uma bateria de um carro. Então é mais fácil você carregar um eVTOL do que um carro. E não tem muita diferença para você instalar um carregador elétrico de um carro e de um eVTOL, pelo menos o EHang, tá? Porque você precisa de um trifásico 380. Obviamente que para alguns carros, às vezes você não precisa do trifásico, mas pro EHang você precisa. Então, desde que chegue uma infraestrutura de trifásico, tá tranquilo, você consegue fazer a instalação. A parte do vertiport ela é muito similar ao heliponto. Então, assim, obviamente que isso vai acontecendo conforme essas aeronaves começarem a voar. A legislação também da ANAC e da DCEA ficarem vigentes, mas é um passo natural e acho que não é um problema drástico para o Brasil. Países como a Inglaterra vão ter um pouco mais de problema porque a infra deles é um pouco mais antiga, né? Não é simples assim, vou passar um trifásico aqui, mas no Brasil a gente tem uma boa infra para que isso possa acontecer. Legal. E o que pra gente começar aqui a finalizar, o que vem por aí em termos de GoHop? Também tem toda essa questão de IA envolvida. Você está apostando, você vai manter essa linha dos drones, que está crescendo muito, olhando para esse mercado de eVTOL também, que é uma super inovação, super novidade. Como é que está a estratégia aí da empresa para os próximos anos? Bom, falando de IA, a GoHop, a gente começou a criar em dezembro do ano passado agentes de IA, que são praticamente colaboradores. Eles têm nome, tem e-mail, tem WhatsApp, eles trabalham como colaboradores, você só não vai enxergar ele fisicamente na empresa. E aí ele cumpre tarefas como um colaborador normal. E o que a gente está fazendo? Eu praticamente peguei a empresa e falei assim, cara, pessoal, quero que todo mundo fale pra gente o que você faz de tarefa manual e rotineira. O que você faz todo dia de manual? Todo dia eu entro aqui, eu preencho isso no sistema, eu coloco isso nessa planilha, eu faço e-mail, eu faço uma cotação, eu faço isso. Ok, a gente vai pegar tudo isso que vocês estão fazendo manual e vai fazer a IA fazer. O agente da IA vai fazer isso para você. Então a gente está colocando, já colocamos em 2 departamentos, já está rodando e estamos abraçando isso para outros departamentos. Para quê? Eu imagino que assim, o ser humano, o que ele tem mais de brilhante? Pô, ele consegue resolver problemas que nunca foram resolvidos antes. Talvez a IA tenha mais dificuldade de resolver um problema que nunca foi resolvido, porque ela vai puxar no passado e tal, etc., do que o ser humano. E o ser humano, ele tem essa parte de criatividade muito boa, o tato com a pessoa, entender os sentimentos da outra pessoa, pô, fala, cara, eu acho que o cliente ficou meio bravo ali, vamos tentar resolver de uma outra maneira. Então é tentar usar o melhor do ser humano e o melhor da IA para que a gente consiga crescer e aumentar a eficiência da empresa. E obviamente que nos nossos produtos, a maioria dos drones novos agora estão chegando tudo com IA, inteligência artificial, contagem de veículos, pessoas, fogo, o que você quiser, ele vai te trazer ali na tela todas as informações. Então isso está avançando bastante. E em termos de tecnologia,
A GoHop está investindo muito agora na parte de armamento antidrones. Por exemplo, recentemente, 2 semanas atrás, o aeroporto de Guarulhos parou porque tinham drones na cabeceira, vários voos arremetendo. Inclusive um comandante me ligou e falou: Cedeiras, não está entendendo, eu pousei 2 minutos antes de fechar o aeroporto. E hoje a gente tem o GoHop Sentinel, que é um aparelho que detecta drones a 5 km de distância, te dá informação de número de série, a distância que está o drone, onde está o controle remoto. Então, para você se defender, se proteger, a gente tem essa solução. Tem as armas antidrones que vão neutralizar o drone e impedir com que ela pare numa cabeceira de um aeroporto. Enfim, tem muitas soluções bacanas vindo aí. A gente está investindo bastante em tecnologia e novas linhas de negócio para realmente atender a demanda do mercado. Muito legal ouvir isso, saber que isso existe. Eu, como profissional do mercado seguro, também tenho essa preocupação da aviação versus o drone, né? Eu já presenciei um drone ao lado aqui do Cirrus chegando em Campo de Marte, né, numa altitude elevada. Então isso na época me assustou bastante, pensando com a cabeça de gerenciamento de risco, de seguro. Então saber que existem todas essas tecnologias também para cuidar da segurança, acho que é sensacional. E você brincou no começo aqui que você abandonou a carreira de piloto, mas eu sei e acompanho que você está sempre nas pistas também, né? Acho que é uma paixão que não sai da gente. E hoje o que você está pilotando aí de vez em quando no tempo vago aí? Eu praticamente aposentei as sapatilhas por um bom período aí, de praticamente 2011 até 2019. E aí fiz uma corridinha em 2019 de Porsche Cup, fomos super bem. E sem agora... querer, não, só vou ver o que vai acontecer e o bichinho pica de novo. Não devia ter aceitado o convite, né? Tava tranquilo lá no escritório. Mas enfim, aí o ano passado surgiram alguns convites, eu fiz algumas corridas de Endurance Brasil, que é uma categoria muito legal, corre os carros da P1, que são protótipos, os mais rápidos do Brasil depois da Fórmula 1, GT3 e GT4. Aí fiz corridas, a gente foi super bem, deu vários pódios, a gente não chegou a ganhar coisa, mas deu P2, P3, etc. E aí esse ano a gente está correndo o campeonato, estou correndo com o Fernando Goraieb, no carro da Baleia, no carro 88. A gente já fizemos 3 corridas, a primeira a gente abandonou, a segunda foi um 3º lugar e agora essa última no Velo Parque foi um 2º lugar. Então estamos super bem no campeonato. Se Deus quiser, a vitória vai chegar daqui a pouco. E com esse número aí, 88, sou suspeito na história. Depois até faço um episódio para contar a minha história com o número 8. Então, legal. Esse número dá sorte e tenho certeza que vai trazer bons fluidos aí para vocês. Obrigado, e para finalizar, queria só que você desse uma dica. Acho que você teve essa transição aí da carreira automobilística para virar empresário, mercado de aviação, né? Você também, acabamos não falando aqui, mas você também pilota, já teve um Cirrus, jato, tem toda essa experiência também da aviação, que é sensacional. O cara gosta de adrenalina mesmo, da velocidade. E queria que você deixasse uma dica para alguém que está aí nessa fase, estudando, talvez abandonar um sonho, mas com outras oportunidades de carreira. O que você aconselha a pensar, a fazer? Veja, eu gosto bastante de ler livros, né? Eu termino um livro, começo outro, emendo outro livro. O que eu posso falar quando a gente chegar no final da vida, eu acho que a gente vai se arrepender daquela coisa que a gente deixou de fazer, né? Eu acho que a gente não vai se arrepender de nada que a gente fez. Tem que, obviamente, se a pessoa for uma pessoa boa, fizer o bem, tiver bons princípios, uma pessoa que, ajuda o próximo, não tá querendo pensar só a fruto de como se beneficiar a si próprio. Essa pessoa provavelmente vai ter uma boa intuição. O coração dela vai falar algo que ela precisa escutar. Então escuta o seu coração, veja o que seu coração está dizendo e siga a sua intuição, porque provavelmente vai te levar para um lugar bom. E às vezes o que parece arriscado não é tão arriscado assim, né? A gente sempre vai ter medo do que está do outro lado, mas se a gente não testar e não arriscar, como é que a gente vai? Nunca vamos saber. Como é que a gente vai saber como é que ia ser? Então, acho que esse é o grande lance, entendeu? Estudar muito bem as possibilidades do risco, claro, obviamente, né? Não tô falando pra ninguém aqui pegar o seu dinheiro e fazer uma casa de apostar lá num site de apostas. Não tô falando isso, nem acho que não é esse o caminho. Mas, se você tem um sonho, por que você não consegue ir atrás dele, entendeu? Vá atrás dele. Se seu sonho for pilotar avião e você for dentista, e se tiver 50 anos de idade e achar que você vai ter uma vida brilhante sendo um piloto comercial de linha aérea, começa o curso de avião pra ontem, vai seguir seus sonhos, entendeu? Eu acho que esse é o caminho.
Não, Esse é o segredo. Demais. Bom, foi incrível aí te ouvir. Eu queria só que você deixasse aí as redes sociais suas, da GoHobby, divulgar o trabalho de vocês, que é maravilhoso, e tenho certeza que quem vai nos assistir, nos ouvir, vai atrás, vai pesquisar e vai se apaixonar aí por esse mercado. Maravilha. Vou deixar aqui o Instagram da GoHobby, GoHobby praticamente. O meu Instagram pessoal, Adriano Buzaide. E seguir a gente nas redes sociais. Também tem um canal do YouTube da GoHobby que tá bem bacana, tem vídeos incríveis por lá. Sigam nos acompanhando. E Duda, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu tenho acompanhado todos os vídeos na VKN, na Vocan e tudo, mostrando aeronaves, e eu fico lá, vou te falar que você mexe com a minha cabeça ali bastante. Fico feliz de ouvir isso, porque é um trabalho também de mostrar um pouco mais da aviação executiva aí para todo mundo. Desmistificar, né? Parabéns por esse trabalho. Obrigado de verdade aí por topar, ser o primeiro, muito especial, e agradeço demais aí ter topado essa aventura aí conosco, viu? Vamos nessa. Obrigado.